Bom dia aos irmãos e louvado seja Deus, porque Ele nos concede este momento tão agradável e confortável para o adorá-lo. Graças a Deus nós estamos numa igreja bonita. Eu acho que o primeiro sábado e penúltimo, porque o último seria hoje, que eu compartilhei com os irmãos aqui, foi ainda lá embaixo, e nós falamos sobre trabalho missionário. É o que eu sei fazer e gosto de fazer. E comentei então com os irmãos de que aos sábados eu gostava de degustar uma melancia com farinha, e alguns acharam estranho. Pois é, muito estranho, né? Mas pois é, lá em casa tem uma me esperando lá, tá beleza, comprei, tá me esperando. É pena que eu só tenho aquela farinhazinha branca, eu gosto da farinha amarela. O meu amigo conterrâneo Edivaldo, Edivaldo não está por aqui não, né? Mas passar às vezes o sábado só com fruta, com melancia, é muito bom, muito gostoso. Nós temos aí alguns minutinhos para discorrer da palavra de Deus. E eu ainda estou com a perna tremendo, não sei porquê. Eu achei que depois que eu falasse da melancia, talvez agora seja de fome. Porque desde que eu fui para ali, eu conversei com a irmã, disse, tem algum remédio para fome aí? E a irmã disse, eu estou com fome. Eu não sei se isso é mal do nordestino, ou se tem mais alguém aqui com fome. Por isso, eu tenho dois motivos para me abreviar na mensagem, para ser objetivo. Primeiro, eu estou com fome. E segundo, eu quero ir para o Miésimo. Eu tenho que passar em casa ainda, porque com fome para ir para lá, não dá. Não dá. Então, eu tenho que passar em casa, pegar minha melancia, minha farinhazinha, e aquele negócio incha na barriga, o suco da farinha, da melancia, aquele negócio incha, rapaz, passa o dia todo pronto. Então eu quero me preparar, né? Não combina. Por isso, irmão, não siga esse exemplo. Isso não combina. Isso é coisa do nordestino, de maranhense. Nem todos, mas é coisa de lá. E não combina, não. A irmã já estava dizendo aqui, não combina. O bom é só melancia. Né? Como não tem farinha, vai ser melhor para mim, tá bom? Mas vamos fazer uma coisa, melhorei um pouco mais, estou mais à vontade. Eu não sei se é devido templo novo, não sei o que é. Às vezes a gente fica um pouquinho nervoso, né? Depois de tantos anos, a gente compartilhando, a gente fica nervoso. Mas abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1. Nós iremos discorrer um pouquinho, e eu tenho uma mensagem para os irmãos. No capítulo 1, no verso 8, eu disse para a minha eterna professora, Nádia, que ela iria ouvir o mesmo sermão que ela ouviu no sábado passado. Só na segunda ou terça-feira que eu fiquei sabendo que eu viria para cá. Eu não sabia ainda, Deus ainda não havia dito para mim que eu viria. E Ele usou um irmão para ligar para nós, e então confirmamos. E digo, Nádia, você vai ouvir o mesmo sermão que eu já havia preparado antes, só que eu preguei ele na igreja de Oswaldo Cruz. E eu estou deixando ele para pregar na minha igreja. Mas enquanto o tempo não chega da minha igreja, eu vou compartilhando com as outras igrejas que me convidam. Parece que ainda tem mais um convite antes de compartilhar na minha igreja, lá em Piedade. No capítulo 1, o verso 8, nos diz assim: Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso,
Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor. Aquele que é, aquele que era e que há de vir. Alguns jovens desbravadores, eles tinham, lá na minha terra, eles tinham um ditado. E eles brincavam muito assim, eles diziam assim, ou é ou deixa de é. E quando eu li isso aqui, eu lembrei desses garotos lá. Eles costumavam muito falar assim, desbravador tem um negócio meio... eles inventam cada coisa que é incrível, né? E nosso Deus, Ele é e sempre será. Nosso grande Deus. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos aqui presentes. Por que você é adventista? Por que você é adventista? Eu vejo aqui, na minha visão aqui panorâmica, nós temos alguns irmãos, algumas pessoas, ou irmãos mesmo, que me parece não são membros desta igreja. E certamente essa mensagem irá nos alcançar também. Mas dirigindo-me aos irmãos desta igreja, eu perguntaria, por que você é adventista? Não me responda. Você vai me responder isso telepaticamente. Você nasceu na igreja? Já nasceu? Né? Então não tem escolha. Já nasceu na igreja? Então não tive escolha, né? Alguns talvez estão me dizendo assim, rapaz, isso é um vício. Eu vim para a igreja, gostei, me identifiquei e agora eu sou viciado. Talvez alguém esteja me dizendo telepaticamente, eu me sinto bem, sabe? Está dentro daquilo que eu pensava, eu me identifico. Na verdade, irmãos, às vezes nós não entendemos por que e para que existimos como igreja. Às vezes não entendemos. Quando dissemos que somos adventistas, às vezes nós neutralizamos o verdadeiro adventista com nossos atos e com nossas atitudes. Eu não sei quantas vezes você já fez isso. Eu conversando com um rapaz, na quinta-feira, nós fomos apanhar um aparelho de ar-condicionado lá para a nossa igreja, e eu disse, rapaz, olha, eu passei uma vergonha uma vez, e que eu nunca mais gostaria de passar. Eu fui à minha igreja na cidadezinha onde eu nasci, no interior do Maranhão, e lá me convidaram para pregar. Mas, irmãos, eu levei uma Bíblia nova propositalmente, mas o pior disso é que eu estava completamente vazio e eu não atendi ao convite. Não pude compartilhar de nada com a minha igreja. Aquilo foi uma lição para mim. E isso até hoje parece assim, todas as vezes que alguém me convida, mesmo que seja assim, bem um espaço assim, de tempo bem estreito, né? Vamos dizer assim, em cima da hora quase, mas eu procuro estar sempre com uma mensagem aqui. Por isso aqui dentro tem um monte de folha, alguns sermões que eu escrevo, algumas coisas, para estar preparado. E assim eu acredito que todos nós, devemos estar preparados para dar testemunho de nossa fé, do que nós somos. Talvez alguns aqui, ou eu mesmo, talvez alguns de nós precisamos ter o nosso adventismo batizado. Eu sou um adventista no sentido da palavra, ou meramente aí um evangelho, porque tem muita gente que hoje se identifica aí como evangelho e é apenas um evangelho, não tem compromisso nenhum. Eu não estou aqui condenando ninguém, estou dizendo que às vezes
eu digo que sou adventista, ou sou evangélico, ou qualquer coisa, mas não tem compromisso nenhum com sua fé, não tem compromisso nenhum com seu credo, só se diz, costumamos dizer lá no Nordeste, se xinga. Se o adventismo perder a sua visão apocalíptica, ela perderá a razão de sua existência. Por outro lado, se nos apegarmos apenas à visão apocalíptica e esquecendo-nos do Evangelho, estamos assim neutralizando o adventismo. Então, apegar-se um ou ao outro, estamos neutralizando. Tem gente, ou tem pessoas que sabe tanto sobre a besta do Apocalipse, que quase se esquece do Evangelho e de sua essência, Jesus. Estuda tanto sobre esses assuntos que esquece do Evangelho, esquece de Jesus. É impressionante. Nós temos hoje na igreja 3 grupos de crentes. O adventista, ou seja, aquele que encara tudo o que a denominação ensina como algo unicamente adventista e fica irritado quando é chamado ou comparado ao Evangelho. Impressionante. E no outro extremo está os cristãos. Estes ficam felizes quando são considerados evangélicos e esquivam-se de Ellen White e das implicações escatológicas do sábado, do santuário e assim por diante. Não querem nem saber da escriturocia, esse negócio de sábado, esse negócio de santuário, é muito complicado, essas datas, e não quero saber disso não. Mas no equilíbrio disso, talvez esteja aí os adventistas cristãos. Só para os amigos que estão nos visitando, a palavra adventista, ou o termo adventista, é aquele que aguarda o segundo advento de Cristo. Então, se você crer, na vinda do nosso Senhor Jesus, você é um adventista. Tá certo? Somos adventistas, cremos, você aguarda a volta de Jesus, você é um adventista que aguarda a volta de Jesus. Eu não estou aqui sendo exclusivista, e eu não quero parecer exclusivista. Por isso, vale a pena a gente fazer essa nota, para que ninguém se sinta, de repente, excluído. Os cristãos adventistas, ou os adventistas cristãos, eles encaram o significado da estrutura evangélica que partilhamos com os outros cristãos. Em outras palavras, houve um tempo em que Ellen White observou que alguns adventistas estavam tão concentrados na lei que haviam se tornado áridos como os montes de Gilboa. Não expressavam nada, não expressavam nenhuma beleza, não expressavam nenhuma felicidade, era alguma coisa muito, muito ruim. Eu tive contato com um grupo de pessoas assim, e isso me despertou, porque eu vi assim a frieza com que eles pregavam a mensagem, ou como eles se comunicavam, como eles eram. Não expressavam nenhuma alegria, nenhuma felicidade, não expressavam nenhum brilho nos olhos.
Ou seja, não podia se ver o retrato de Jesus na fisionomia deles. Estavam tão apegados com a lei que se esqueciam daquele que fez a lei. Hoje talvez ela dissesse algo semelhante sobre aqueles que estão tão focados na graça que se esquecem da lei. E tem gente que é tão focado em a graça, e pela graça sois salvos, claro, se prendem só ali e se esquecem de que o resultado da graça é a prática da lei. O equilíbrio é o que devemos buscar neste mundo desequilibrado. Os adventistas modernos, queira ou não, ele está firmemente enraizado nas visões apocalípticas de Daniel e Apocalipse. E nós iremos assim discorrer um pouquinho aqui, três maneiras de neutralizar o adventismo. A primeira maneira, como nós falamos aí na nossa introdução, está aí na concentração do estudo da besta. A besta e os seus períodos proféticos, ele tem seu lugar, mas o exagero até mesmo de algo bom pode se tornar desagradável. O açúcar adoça, mas exagera nisso, se torna repugnante. Ellen White foi muito enfática ao escrever: o sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras mensagens. Apresento-lhes o grande magno monumento de misericórdia e regeneração, salvação e redenção, o Filho de Deus erguido na cruz. Este tem de ser o fundamento de todo o discurso dos crentes, dos pastores, dos evangelistas, dos pregadores. Cristo erguido na cruz. Olhai para a serpente e ficareis curado, disse o Senhor lá no deserto. Olhai para Cristo, olhai para a cruz, tereis a salvação. Cristo é a coluna central dos eventos proféticos. No capítulo 1 de Apocalipse, no verso 18, diz assim: aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelo século do século e tenho as chaves da morte e do inferno. Aí diz que Jesus, ele é o alfa e o ômega, e é aquele que venceu a morte e detém a chave do inferno. Nos capítulos 1 a 3, dá a ênfase de que ele é o Senhor da igreja e caminha entre os candeeiros, ou os dois lozeiros, o Antigo e o Novo Testamento. Ele está aqui dentro. No capítulo 6, ele é o cordeiro que abre os 7 selos. No capítulo 12, ele é o bebê que se tornou o cordeiro que venceu o dragão por meio do seu sangue. E no capítulo 14, é aquele que vem nas nuvens do céu para ceifar a colheita. E no capítulo 19, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A pregação apocalíptica da besta, que falha em colocar Cristo e o amor de Deus no centro da mensagem, essa pregação neutraliza o adventismo. A segunda e a terceira maneira de neutralizarmos o adventismo, nós podemos ler aí no capítulo 5
de Apocalipse. No capítulo 5, no verso 5, diz assim: todavia um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Antes de entrarmos nisso aí, precisamos ver as características do cordeiro. No verso 6 do capítulo 5, diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Esse verso diz que o cordeiro tendo sido morto. No verso 9 diz assim, ou nos apresenta, como aquele que foi morto e com seu sangue resgatou a muitos. Aí diz assim: e entoava o cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste mortos e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo de todo mundo. No verso 12, proclama que ele é digno de receber toda a honra e glória, pois foi morto, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o poder. Ninguém pode negar que no Novo Testamento também houve sacrifício, só que desta vez o sacrifício do verdadeiro cordeiro. João Batista disse assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, no Novo Testamento houve um sacrifício do antítipo, daquele que tudo do Velho Testamento prefigurava ou mostrava, era um tipo. Então houve um sacrifício no Novo Testamento. Admitir que houve uma morte expiatória na cruz é loucura. Sabe, humanamente falando, poderíamos dizer que Jesus foi, humanamente falando, poderíamos dizer que Jesus foi politicamente incorreto. Porque é loucura que rabi, que mestre, escolheria, por exemplo, 12 homens, com exceção de Lucas e Judas, que eram assim os mais capacitados intelectualmente, para dar continuidade a essa grande obra. Homens rudes. Mas que coisa é essa? Geralmente, os homens oferecem sacrifícios humanos pelos deuses, mas o Senhor foi o contrário. Ele se ofereceu, Deus ofereceu o seu Filho, Ele mesmo se ofereceu por nós. Ele veio a nós. É loucura, irmãos. É loucura uma jovem deixar de participar de um programa que de repente iria lhe dar uma colocação bem na mídia, na rede de televisão. Estou falando de Vastir. Não sei se você viu esse programa, esse meio. É loucura. É loucura, de repente, para um jovem, um rapaz, dizer: olha, eu não vou aceitar o teu emprego, um emprego aí de seus 5.000 reais, porque eu tenho que avançar até as 9 horas da noite na sexta-feira. Então, já que você não pode me liberar aí 4 horas, 5 horas, muito obrigado. Parece loucura. Parece loucura. A própria palavra de Deus diz que os homens chamam de loucura a cruz, mas a verdade é que é salvação para os homens.
não é loucura, é salvação. É loucura para nós, de repente nós podemos dizer que é loucura, mas é salvação. Então, se nós humanamente formos assim, avaliar Jesus, ele parecia estar contrário tudo. Ele dizia não apenas ter a verdade, mas dizia ser a verdade. Dizer isso hoje, onde as pessoas dizem que a verdade é relativo, depende do seu ponto de vista. Irmãos, se retiramos de cena o cordeiro que foi morto em nosso lugar, restarão apenas os princípios de ética. E princípio de ética não salva ninguém. No máximo vai dar te dar uma boa reputação, fulano tal camarada perfeito, muito educado, muito bem, puxa, mas não dá salvação para ninguém. O que dá salvação é o sacrifício do cordeiro, é você aceitar esse sacrifício. Sendo o cordeiro imolado, sem o cordeiro imolado, não há esperança. Estamos neutralizando assim o adventismo. Agora, negar, irmãos, negar a ação do leão da tribo de Judá, eis a terceira maneira de negarmos o adventismo, ou neutralizarmos o adventismo. Os dois símbolos estão relacionados, tanto do cordeiro como do leão, estão relacionados porque ambos falam da mesma pessoa. Ambos falam de Jesus. E um outro ponto que os torna comum é a violência. O cordeiro porque foi morto, e o leão por sua atitude. E nós vamos ler aí no capítulo 6 de Apocalipse, no verso 16, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do cordeiro. Você já viu um cordeiro irado? Geralmente se associa, ou é óbvio, o cordeiro sempre a gente vê um animal dócil, mansinho. Mas a Bíblia aqui apresenta um cordeiro irado. Você pode ter ouvido falar de um boi irado. Eu lembro quando era criança, tinha-se muito medo de cachorro doido. Parece que na época, aí pelos meus 7, até os 10 anos, parece que havia uma epidemia de cachorro raivoso. Não tinha essas vacinas que hoje temos. Então, quando surgia isso, era muito horrível, assim, a cidadezinha toda se mobilizava, e como todos tinham um baita de um facão e uma espingarda em casa, os homens corriam todos armados para matar aquele cachorro, porque se mordesse alguém, era horrível. Todas as casas ficavam abertas, mas tinha uma cancelinha na porta, uma cancelinha, uma portinha pequena, porteirinha, não sei se é a linguagem, que o nordestino tem uma linguagem própria, né? Um portãozinho pequeno, porque tinha que ficar fechado, porque vai que um cachorro doido saísse ali pela rua e mordesse uma criança. Não tinha recursos para isso, e era muito horrível. Mas eu nunca ouvi, na minha vida de fazenda, de roça, eu nunca ouvi falar em cordeiro raivoso. Geralmente eu ouvi falar, ou eu presenciei assim, o carneiro enfrentando um boi, porque ele enfrenta.
Ele consegue, ele tem a capacidade assim, e ele consegue matar, inclusive, o boi, se ele não for esperto. Ele consegue matar o garrote, porque a testa dele é mais forte do que a do garrote. E ele batendo ali com muita força, no lugar certinho, ele pode derrubar o garrote. Você vê que eles brigam batendo assim, né? A não ser que o garrote seja esperto e use o chifre, né? E tira ele para longe. E eu acho que você nunca viu, irmãos. Mas a verdade é que a Bíblia apresenta esse tema, e ele é muito comum. Ultrapassa aí a casa dos 580 sobre a ira do Cordeiro, ou sobre a ira de Deus, que não deve ser confundida com a ira humana. O leão da tribo de Judá, ele está irado, e ele entrará em ação, não contra os seres humanos, mas contra o pecado. Não contra os seres humanos, mas contra o pecado. A ira de Deus nunca é contra o ser humano, muito pelo contrário, ele diz: porque Deus amou o mundo, porque Deus nos amou primeiro, nós, pecadores, com a natureza pecaminosa que temos, com a tendência para o pecado que temos, com o desígnio do coração pecaminoso, mas Ele nos amou e nos ama. A questão é que Ele está irado contra o pecado e contra o causador do pecado. A ira de Deus é uma função de amor. A ira de Deus está em ação, porque Deus é amor, porque o pecado machuca seus filhos. Por isso Ele quer acabar com isso. Os pais que estão aqui presentes, alguém pode até mexer conosco, mas mexer com nossos filhos, olha, irmãos, a gente vira fera, a gente corre em cima, vamos defender, estamos aí para defender nossos filhos, até porque eles esperam isso de nós, e nosso amor pelos nossos filhos nos faz, nos impulsiona, a gente faz. Eu lembrei uma vez eu enfrentei um camarada maior do que eu tive que dar um basta numa provocação que ele fazia. Eu achava que ele pensava porque eu era crente, o meu facão também era. Desculpa, isso aí, esquece aí, delete isso aí. Ele achava que eu era crente, e por isso eu tinha que suportar todos os insultos dele. Um dia eu tive que dar um basta, de maneira que ele passou todas as vezes que passava perto de mim: bom dia, seu Pestana, bom dia, seu Basílio, boa noite, seu Pestana, boa noite, seu Basílio. A coisa acabou, tivemos que dar um basta, né? Então a gente tem hora que tem que ter uma postura um pouco mais. E você viu, hoje eu estou gordo, né? Estou gordo. Você imagina eu magro. E o Senhor tinha aí seus 1,80 m ou mais, era bem mais forte, mas eu tive que encarar a fera. E não precisei usar o facão, irmão. Só a língua resolveu. Só a língua resolveu. Conversando é que se entende. Queridos irmãos, Deus condena o pecado e por fim irá erradicá-lo completamente. O que você faria, meu querido amigo, visitante, você que não é membro desta igreja, o que você faria se você soubesse que a roupa que você está vestida agora seria queimada daqui a 30 minutos? Claro, daria um jeito de tirar, coloca bem longe e deixa ela lá. Vamos vestir outra roupa, porque ela vai ser queimada, não tem jeito. É isso que vai acontecer com o pecado. Algumas pessoas serão queimadas não porque Deus está com raiva do ser humano, das pessoas,
Deus está, na verdade, irado contra o pecado, contra o originador do pecado. E alguns serão destruídos, diz, segundo a Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 8, se eu não estou enganado, 7 e 8, que alguns serão destruídos porque não querem abandonar o pecado. Deus diz: vou destruir o pecado, meu querido, vou destruir o pecado, meu amigo, meu filho, vou aniquilar o pecado, afaste-se dele. Nós precisamos então tomar a posição mais correta, estar bem longe de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta como pecado. E alguém diria logo: pecado é a transgressão da lei. É verdade. Mas se sabemos que devemos praticar o bem e não praticamos, nisso também estamos pecando. Qual a nossa saída? Ah, Senhor Jesus. É Jesus, é o Cordeiro. Irmãos, é nesse exato momento, quando o pecado está machucando, quando o pecado está magoando os filhos de Deus, é que entra em cena aí o capítulo 19 de Apocalipse. Abra a sua Bíblia. É que entra em cena então o leão da tribo de Judá. Muitas pessoas acham, porque Deus é amor, é verdade, Deus é amor. Eu conheci um camarada que ele fazia atrocidades na vida. Eu ia lá dar estudo bíblico para as enteadas dele, 2 garotas. Graças a Deus, essas meninas desceram as águas batismais. E eu os convidava para que ele pudesse participar com a gente. E às vezes ele participava. E quando nós apresentávamos a mensagem, ele dizia assim: está escrito lá, Deus é amor, não está? Tá. Lê aí, eu tive que ler. Então, ele é amor, ele não vai me destruir. Eu vou continuar fazendo o que tenho que fazer, eu vou aproveitar tudo, porque ele é amor, ele não vai me destruir. Eu não sei se ele mudou de ideia, porque até eu perder o contato com ele, ele nunca tinha mudado de ideia. Então ele dizia que Deus era amor e ele não ia fazer. Ele esqueceu de ver isso aqui, ou talvez eu não fui muito claro ao apresentar que Deus, que aquele cordeiro poderia ser também um leão. Poderia ser também um leão. Aí no capítulo 19, no verso 1, diz assim: depois dessas coisas ouvi no céu como grande voz de uma numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiramente é justo, portanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra, e com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. No verso 11 do capítulo 19, assim: viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os olhos são como chama de fogo, e sua cabeça, na sua cabeça há muitos diademas, tendo em um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Então, queridos, o Cordeiro, agora, para vingar os seus santos, para vingar os seus filhos, ele se torna um leão, o leão da tribo de Judá. Era o nome do nosso clube desbravador lá na minha igreja, Leão da tribo de Judá. Um clube com 70 jovens e juvenis, dava um trabalho danado, né? Vocês acreditam, né? Mas era muito bom. O melhor clube da missão maranhense, batizava, era uma agência ganhadora de alma. Louvado seja Deus por isso. E nós tínhamos o maior orgulho de dizer Leão da tribo de Judá. E quando a gente chegava, sabe o clube, quando no Camporim chegava assim arrasando, aquele clube que quer ser o tal, né? A gente chegava porque era o Leão da tribo de Judá e tinha que dar então urro, não podia miar. Nós não podíamos perder nenhuma competição, porque senão ia dizer, os outros iam chamar: tu está parecendo um gatinho, não um leão. O Senhor, o Cordeiro,
ele se torna o leão para vingar os seus filhos, porque o inimigo tem assolado, tem maltratado os filhos de Deus. O pecado tem trazido tanta desgraça sobre os seus filhos. Irmãos, na quarta-feira nós estamos aqui, pessoas pedindo oração, porque fulano está enferma, ou não sei quem, tanta coisa no dia a dia, tantas pessoas sofrendo, tantas desgraças acontecendo ao nosso redor. O pecado tem causado isso. E então o Senhor tornar-se-á, vem montado num cavalo ali, um cavalo branco, ele mesmo branco, só que tem um detalhe na roupa dele, tem uma mancha de sangue. Mas os outros que vêm com ele, os seus anjos, vão estar com sua roupa branquinha, mas ele tem um destaquezinho, que uma manchinha de sangue, para diferenciar, porque ele agora é o leão, ele vem para a grande batalha, para pôr fim no pecado. Ora, irmão, queridos irmãos, eu não sei qual a razão e por que você é adventista, eu não sei, eu não consigo ler o seu pensamento, e nós não sabemos nos comunicar telepaticamente, não conseguimos fazer isso. Eu não sei então por que você é adventista, mas eu sei dizer uma coisa: o Senhor Jesus está às portas, Ele está para vir, e dessa vez Ele não vem mais como cordeiro, Ele vem como leão. Cabe a mim e a você estar do lado dele, ter nossas roupas alvejadas no sangue do cordeiro, ter a nossa esperança cada dia mais confirmada, porque o Senhor logo vem, Ele está às portas. Se você nasceu adventista, continue adventista. Se você está nessa igreja há tanto tempo, aguardando a volta de Jesus, continue, meu irmão, não desista, porque eis que venho sem demora, no tempo de Deus, não no seu tempo, não no meu tempo, no tempo de Deus, Ele vem, e às vezes nós achamos demorado, e a própria palavra diz assim: eu demoro, ou parece estar demorando, porque eu não quero que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Então, se você talvez é um adventista não praticante, aquele que talvez assim, eu sou adventista porque creio, acredito na volta de Jesus, eu convido você a ser um adventista praticante. E o adventista praticante é aquele que aguarda e está preparado para a volta de Jesus e ajuda outros a se preparar. Portanto, a vida alheia nesse sentido, vamos colocar entre parênteses, importa a você. Nós temos uma função, que é dizer que Jesus está voltando, e voltando agora não como cordeiro. João Batista não vai mais identificar, e não estará para identificar como cordeiro, mas como leão, a igreja de Deus vai identificar, tomando vingança contra o pecado, e contra aquele que é originador, e contra aqueles que não quiseram afastar-se do pecado. Queridos irmãos, Jesus logo vem. Que eu e você estejamos preparados. O grupo não vai cantar? O grupo vai cantar. Eu quero convidar você que talvez consiga identificar dentro do seu coração alguma atitude, algum pensamento, pode vir, meninas, que talvez tenha neutralizado o seu adventismo. Talvez algum ato que você praticou que não convém ou não condiz com a sua fé, com a sua crença. Eu quero convidar você a se colocar nos pés do Senhor nesta manhã, já aí 5 minutos, 7 minutos nessa tarde. Quero que você se coloque nos pés do Senhor, pedindo perdão a Ele. Agora, se porventura você talvez nunca tenha aceitado Jesus, se porventura você, quem sabe, nunca tenha professado publicamente que aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero te convidar nesta manhã a fazer isso, porque, querido amigo, hoje o agora nos pertence, mas o amanhã
Eu não sei nem mesmo se eu vou conseguir comer, saborear minha melancia logo mais, daqui a alguns minutos, porque eu não sei nem um palmo além do meu nariz. Eu sei, tenho certeza que você também não sabe. Nós podemos até planejar, somente Deus sabe. Portanto, nós temos a oportunidade agora. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador publicamente, faça isso hoje, faça isso agora. As meninas vão louvar a Deus, vão cantar ao Senhor, e se você quiser fazer isso, faça isso nesta tardinha, diante desta assembleia, para a honra e glória do Senhor. Vamos ouvir as meninas. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, te abraça e te diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar pra completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará
sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Ele vai me amparar. Deus vai lhe amparar. Como assim eu sei, Ele vai amparar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Amém. 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 Eu quero concluir esta mensagem dizendo, ou lendo para os irmãos o que está escrito no Apocalipse, os 2 últimos versos, que diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos nós. Vamos cantar disso também, né? Vamos louvar a Deus. Você que é adventista, ou seja, que está aguardando Jesus vindo nas nuvens do céu para te buscar, vamos louvar ao Senhor cantando esse hino, Vencendo Vem Jesus, que é um hino muito bonito e tem uma mensagem maravilhosa. Quero convidar você a louvar a Deus em espírito e em verdade, com todo o entusiasmo. Já despois a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, grande o prêmio deste mundo, ouvirão as suas leis. Você manda a sua banda mais 1, 5, 2. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu fogão patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de cantar. Todos grandes e pequenos, o juiz onde encarar. Os remidos triunfante, o fogão há de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vamos orar? Nosso bendito Deus, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Ó Pai, dá-nos, ó Senhor Deus, a certeza sempre em nosso coração e que estamos contigo, Senhor. Para isso nós precisamos da unção do teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos estar prontos quando o Senhor se manifestar na nuvem dos céus, e também ajudar outros a preparar-se, Senhor. Compreendemos que quando tu vieres ao Senhor, vem para erradicar o pecado e aquele que causou todas as desgraças no ser humano. Compreendemos, Senhor Deus, que tu vem como leão
para vingar o sangue dos teus filhos. Portanto, Senhor, nos ajude a estar do teu lado, Senhor, a estar na tua direita, ó Senhor Deus. Ajuda-nos com que todos nós possamos dizer naquele dia: eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Não permitas, ó Deus, que nenhum dos teus que estão aqui dentro desta casa venham esconder-se diante de ti, mas que todos estejam de braços abertos para receber-nos do céu. Ó bom Pai, tenha misericórdia de nós, ó Senhor, como igrejas, que possamos cumprir com o propósito para o qual fomos organizados, Senhor, que é pregar a hora do juízo, que é pregar a breve vinda do Senhor Jesus, que é pregar este evangelho maravilhoso, Senhor. Por favor, ó Deus, coloca este senso de missão em nosso coração, pois eu te peço, ó Senhor, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. 608.